Vamos orar todos juntos. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai que nos ama, mais uma vez te agradeço. 예수 그리스도의 피로 우리의 모든 죄를 사해 주신 그 은혜에 감사합니다. Senhor Deus, te agradeço por ter permitido a sua graça para perdoar nossos pecados. 주님을 다시 만나는 그날까지 이 예수 그리스도의 피와 그 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Que até a volta do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos realmente pregar esse evangelho e o sangue de Cristo. 오늘 하나님의 사랑을 입은 형제 자매들 함께 모였습니다. Realmente nós estamos reunidos com os irmãos amados. 하나님께서 필요한 말씀을 또 오늘 저희에게 가르쳐 Que o 주시옵소서. Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária para nós. 저희의 마음을 새롭게 변화시켜 주시고 주님을 위해서 살고자 하는 마음도 저희에게 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa transformar nosso coração e possa renovar o nosso coração para que possamos viver diante de Ti. 친히 이 모임 가운데 주님 함께하여 주시옵소서. E que o Senhor Deus possa estar conosco hoje nesse culto. 저희가 마땅히 버려야 할 죄를 또한 버릴 수 있도록 도와주시옵소서. Para que nós possamos largar o pecado que nós devemos largar. 우리 가운데 병중에 있는 분들 계십니다. 하나님께서 치료하여 주시옵소서. E dentro de nós tem irmãos que estão doentes, que o Senhor Deus possa curar da doença deles. 오늘 이 모임의 시작부터 끝까지 모든 시간을 부탁드리오며 E que desde o início até o fim deste culto, 예수님의 이름으로 que o 기도드렸습니다. Senhor Deus possa estar responsável. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. 우리 요한복음 7장을 같이 보겠습니다. Vamos procurar a palavra que está em João capítulo 7. João capítulo 7 versículo 13 até 17. 13, 14, 15, 16, 17. Vamos ler tudo juntos. 13 até 17. 2. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhe: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. 우리 계속 17절까지. 우리 계속 요한복음을 공부하고 있습니다. Nós continuamente estamos estudando a palavra de João. 요한복음은 예수님이 바로 하나님의 아들이신 것을 가르쳐 E 주십니다. a palavra de João, ele continuamente ensina que o Senhor Jesus Cristo é filho de Deus. 그래서 요한복음을 우리가 계속 공부하면서 예수님이 우리의 구원자가 되시고 하나님의 아들이시라는 것을 우리가 알게 됩니다. Então nós podemos estudar a palavra de João e aprender que o Senhor Jesus Cristo é o filho de Deus e também é o salvador deste mundo. 그래서 성경을 맨 처음에 읽기 시작하면 어디부터 읽는 것이 좋을까요? Por isso, quando nós estamos lendo a Bíblia, por onde é melhor começar a ler a Bíblia? 요한복음부터 읽는 게 좋습니다. Então todo mundo recomenda que comece a ler desde a palavra de João. 그 다음에 로마서를 읽는 게 좋겠죠. Depois de João, eles recomendam para que você leia a palavra o livro de Romanos. 그리고 이제 고린도전서부터 유다서까지 이렇게 쭉 읽어나 신약 성경 쭉 읽어나가면 됩니다. E de Coríntios até Judas. Aí você continua lendo toda a palavra do Novo Testamento. 그래서 신약 성경을 먼저 읽는 것이 좋죠. Então é muito bom você estudar primeiro e ler a palavra do Novo Testamento. 그 다음에 구약 성경을 읽으면 E 됩니다. depois disso é bom você ler o Antigo Testamento.
이 성경을 모르면 사실 올바로 신앙생활을 할 수가 없어요. Então, quando você não sabe bem sobre a Bíblia, você não consegue viver a sua vida de fé corretamente também. 왜냐하면 열심히는 하는데 하나님의 뜻을 모르면 잘못할 수 있습니다. Porque as pessoas eles vivem com esforço, mas não conseguem ter zelo a Deus. 유대인들이 아주 하나님을 열심히 믿었잖아요. Porque os judeus eles viviam acreditando em Senhor Deus com grande esforço. 그들은 모세의 그 율법을 그대로 지키려고 했습니다. Eles viveram toda a sua vida seguindo e tentando guardar toda a lei de Moisés. 그런데 결국 예수님을 못 박아 죽였죠. Mas no fim eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo. 그들이 성경에 대해서 알았지만 제대로 몰랐던 거예요. Então eles sabiam bem da Bíblia, mas na verdade eles não sabiam de nada. 그래서 성경을 모르면 열심히는 할 수 있지만 잘못합니다. Então se você não sabe bem a Bíblia, você pode ter esforço, mas você está praticando errado. 그래서 교회를 다니는 것도 중요하지만 성경을 올바로 가르쳐주는 교회를 다니는 게 중요해요. Então frequentar a igreja, isso é uma coisa boa, mas você precisa frequentar uma igreja que ensine a Bíblia corretamente. 지금 많은 교회가 세계적으로 많이 있습니다. Hoje em dia, em vários lugares do mundo tem várias igrejas. 브라질에도 많은 교회가 있어요. No Brasil também existem várias igrejas. 그런데 성경을 가르치는 것은 점점 사라지고 있습니다. Mas está continuamente diminuindo a quantidade de números das igrejas que ensinam sobre a Bíblia. 그래서 우리는 유대인들과 같은 실수를 하지 않기 위해서 하나님의 말씀인 성경을 잘 공부하고 배워야 돼요. Por isso, para que nós não nos tornemos como judeus, nós precisamos estudar a Bíblia corretamente. 여기 요한복음 오늘 7장에 보면 많은 사람들이 예수님에 대해서 오해합니다. Aqui nós lemos a palavra de João e como nós lemos, tem pessoas que tinham mau entendimento sobre Cristo. 예수님에 대해서 잘못 알고 있는 거예요. Então todas as pessoas entendiam errado sobre o Senhor Jesus Cristo. 자, 여기 방금 읽은 데 보면 아니 예수님은 사람으로부터 배운 적이 없는데 어떻게 이렇게 가르칠 수 있냐라고 의문을 가져요. Então as pessoas começam a ter dúvidas de Senhor Jesus Cristo, falando como é que ele pode saber se ele nunca aprendeu com alguém? 아니 이 사람은 공부를 한 사람 어디 학교 다니면서 배운 사람이 아닌데 어떻게 이렇게 성경을 가르칠 수 있냐? Ah, como uma pessoa que nunca aprendeu, nunca foi para a escola consegue ensinar outra pessoa? 예수님이 바로 하나님이시라는 것을 모르기 때문에 이런 의문을 갖는 거죠. Então as pessoas tinham essa dúvida porque eles não sabiam que Senhor Jesus Cristo é Senhor Deus. 많은 사람은 사람들로부터 성경을 배워서 가르쳤지만 예수님은 예수님 자체가 성경 말씀이셨어요. Então, por quê? Muitas pessoas eles aprendiam de outras pessoas sobre a Bíblia e ensinavam, mas eles não sabiam que Senhor Jesus Cristo é a própria palavra da Bíblia. 그걸 유대인들은 몰랐던 Então 거죠. os judeus eles não sabiam disso. 예수님은요 많은 오해를 받았어요. Então nosso Senhor Jesus Cristo ele teve muitos mal entendimentos. 가족들도 예수님을 오해했습니다. Até a família não compreendia o Senhor Jesus Cristo. 거기 7장 3절을 보겠습니다. Vamos ver capítulo 7, versículo 3. Diminui pouco o microfone do pastor, por favor. 7장 3절 4절을 한번 읽어주세요. Então ele lê versículo 3 e 4. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisas alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Vamos ler tudo juntos, versículo 5. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. 예수님의 친형제들도 예수님을 안 믿었어요. Então, até os próprios irmãos de sangue de Cristo não acreditavam em Cristo. 그러니까 예수님에게 뭐라고 하냐면 아니 세상에 드러나기를 원하면서 왜 예루살렘으로 올라가지 않고 여기 시골에 이렇게 그대로 있습니까? 의문을 묻는 거예요. Então, assim, os irmãos, eles falam para Jesus, né, dizendo, por que você quer ficar aqui, não sobe ao Jerusalém e quer ficar nessa cidade de interior? 당신이 세상에 알려지기를 원하면
예루살렘이 큰 도시 수도니까 거기 가야죠. Então, se você quer se tornar conhecido, você precisa ir para Jerusalém, que é uma cidade grande, e não ficar na Galileia. 근데 그러니까 형제들도 예수님에 대해서 모르는 거예요. Então, até os próprios irmãos não conheciam o Senhor Jesus Cristo. 예수님은 자기가 세상에 유명한 사람이 되기를 원치 O 않았습니다. Senhor Jesus Cristo, ele não queria se tornar uma pessoa famosa neste mundo. 오히려 많은 기적을 행했지만 그 기적 행한 걸 사람들에게 말하지 말라 그랬거든요. E o Senhor Jesus Cristo, ele manifestou vários milagres, mas o Senhor Jesus Cristo pediu para que não falasse dos milagres dele. 하나님의 때가 되지 않으면 예수님은 하나님의 때가 되지 않으면 드러내는 걸 원치 Então, o 않으셨어요. Senhor Jesus Cristo, ele não queria manifestar as suas obras se não chegasse o tempo de Senhor Deus. 예수님은 하나님이 정하신 때가 돼서야 일을 하셨습니다. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele apenas trabalhava no tempo de Senhor Deus. 그리고 자기의 영광을 드러내신 것이 아니라 하나님의 영광을 E o 드러내셨어요. Senhor Deus, ele não gloriava a sua própria glória, mas a glória de Senhor Deus. 자기가 원하는 걸 막 말한 게 아니라 하나님께서 주신 말씀만 전했습니다. Ele não dizia as coisas que ele queria falar, mas sim o que o Senhor Deus permitiu para ele. 그런데 그걸 형제들도 몰랐어요. Mas, infelizmente, nem os irmãos conheciam a palavra dele. 거기 6절에 보면 내 때는 하나님이 정하신 내 때는 아직 이르지 아니했다라고 Aqui no 말씀하십니다. versículo 6 fala: Disse-lhe, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. 그러니까 예수님이 정말 외로우셨겠다는 생각이 들어요. Então, às vezes, eu acredito que o Senhor Jesus Cristo, ele estava se sentindo muito solitário. 아무도 자기를 이해해 주는 사람이 없는 거예요. Porque naquele tempo não existia ninguém que conseguia compreender o Senhor Jesus Cristo. 제자들도 예수님에 대해서 모르고 심지어는 친형제 가족들도 예수님에 대해서 모르는 거예요. Porque nem naquele tempo, nem os discípulos entendiam sobre o Senhor Jesus Cristo e nem os próprios irmãos compreendiam o Senhor Jesus Cristo. 많은 사람들은 예수님을 비난했습니다. Naquele tempo, muitas pessoas zombaram o Senhor Jesus Cristo. 그러니까 우리가 생각해 보면 예수님이 정말 외롭게 세상에 계실 때 너무 외로우셨어요. Então, se nós pararmos para pensar, nós podemos ver que o Senhor Jesus Cristo era muito solitário neste mundo. 그래서 세상에 있는 외로운 사람을 예수님은 위로해 주실 수 있습니다. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele consegue consolar as pessoas solitárias deste mundo. 모든 사람이 나를 싫어하고 미워해도 우리는 위로받을 수 있어요. Mesmo que todas as pessoas odeiem nossa vida e que não gostem da gente, mas nós podemos receber este consolo. 예수님도 외로우셨다. Porque o Senhor Jesus Cristo também foi solitário. 예수님도 많은 사람들로부터 비난받았다. Porque o Senhor Jesus Cristo também foi zombado por várias pessoas. 그런데 하나님을 생각함으로 다 참고 이겨냈잖아요. Mas o Senhor Jesus Cristo, pensando apenas em Senhor Deus, ele conseguiu vencer todas as coisas. 여러분, 우리도 이 세상을 살면서 사람들로부터 인기를 얻고 인정받으려고 노력할 필요 없습니다. Nós também, enquanto estivermos vivendo neste mundo, nós não precisamos receber considerações deste mundo ou consideração de outras pessoas. 모든 사람이 나를 미워하고 싫어하고 나를 버려도 하나님이 나를 사랑하시잖아요. Mesmo que as outras pessoas zombem a minha vida ou não gostem de mim ou me abandonem, Senhor Deus, ele nos ama. 하나님 앞에 당당하고 하나님 앞에 깨끗하면 되는 거예요. Então, se eu for realmente fiel ao Senhor Deus e eu for limpo diante do Senhor Deus, isso é o que importa. 우리는 하나님의 위로를 얻으려고 해야 됩니다. Nós precisamos tentar receber o consolo de Deus. 사람으로부터 위로받으려고 할 필요 없어요. Nós não precisamos tentar receber consolo de outras pessoas deste mundo. 성경에서는 말씀하십니다. Aqui na Bíblia fala: 너희를 위로하는 자는 바로 나연을 하나님이다라고 말씀하셔요. Senhor Deus fala: eu que te consolo. Quem é esse eu? É Senhor Deus. 사람을 의지하고 사람의 위로를 받으려고 하지 마라라고 Então, Senhor 말씀하십니다. Deus, ele fala para não tentar receber o consolo deste mundo, no consolo de outras pessoas. 예수님은 가족들로부터도 이해를 받지 Porque 못했어요. o Senhor Jesus Cristo, ele também não foi reconhecido nem pela própria família. 또 12절 보겠습니다. Vamos ver o versículo 12 também. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo.
예루살렘의 많은 사람들도 예수님에 대해서 오해했습니다. Realmente, no versículo 12 aparece que várias pessoas também em Jerusalém tinham mau entendimento sobre Cristo. 어떤 사람은 야, 저 사람은 예수님 좋은 사람이야. Alguns reconheciam falando, ah, Senhor Jesus Cristo, Ele é bom. 아니야, 무슨 소리야. 저 사람은 많은 사람들을 미혹하는 사람이야. Ah, não, Ele não é bom, Ele engana outras pessoas. 근데 둘 다 사실은 틀렸어요. Na verdade, os dois tipos de pessoas estão errados. 예수님은 그냥 착하고 좋은 그런 사람이 O Senhor 아니었습니다. Jesus Cristo não é um ser que Ele é bom ou que é gentil. 예수님은 하나님의 O 아들이셔요. Senhor Jesus Cristo, Ele é filho de Deus. 예수님은 그리스도십니다. O Senhor Jesus Cristo é o Cristo. 예수님은 죄인을 구원하러 오신 구원자예요. Jesus, Ele veio a este mundo para salvar os pecadores. 근데 많은 사람들은 그냥 예수님을 좋은 사람이라고만 생각했어요. Mas naquele momento as pessoas apenas reconheciam Jesus como um bom homem. 아주 착한 선생님이라고만 생각했어요. Eles apenas achavam que era um professor bom. 어떤 사람은 많은 사람을 미혹하는 거짓말쟁이라고 그랬어요. Outros ele falava que o Senhor Jesus Cristo era mentiroso, que enganava as pessoas. 아무도 예수님에 대해서 올바로 알고 있는 사람이 없었어요. Mas naquele tempo não existia ninguém que compreendia o Senhor Jesus Cristo corretamente. 그리고 또 26절도 보십시오. E vamos ver o versículo 26 também. 26절을 같이 읽겠습니다. Versículo 26, vamos ler todos juntos. 1, 2, E ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura, sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? 예수는 그리스도가 아니다 그거예요. Então aqui eles estão falando que Jesus não é o Cristo. 그 이유를 27절에서 이렇게 말하고 Por que ele 있습니다. fala que o Senhor Jesus Cristo não é o Cristo? Aparece no versículo 27. 그리스도는 어디서 태어나는지 모른다 그랬는데 우리는 그가 어디서 태어났는지를 알지 않냐. Porque ele fala, todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo ninguém saberá de onde ele é. 근데 이 사람들은 성경을 모르는 거예요. Então, mas essas pessoas eles não compreendiam a Bíblia. 구약 성경에는 예수님이 유다 베들레헴에서 날 것을 말씀하고 있어요. Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, ele fala que o Senhor Jesus Cristo vai nascer em Belém de Judá. 다윗의 자손으로 오실 것까지 말씀하고 있어요. Eles também já profetizaram que ele iria vir da descendência de Davi. 구약 성경에 말씀하신 그대로 예수님은 O 오셨어요. Senhor Jesus Cristo ele veio a este mundo cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento. 근데 그리스도가 어디서 올지 모른다 이렇게 잘못 알고 있는 거예요. Mas essas pessoas eles tinham mau entendimento sobre a palavra, falando, nós não sabemos de onde o Cristo vem. 자, 왜 우리가 예수님에 대해서 오해할까요? Por que será que nós temos um mau entendimento sobre o Senhor Jesus Cristo? 성경을 모르기 때문에. Porque as pessoas não conhecem bem a Bíblia. 성경에서는 예수님이 베들레헴에서 오신다, 다윗의 자손으로 오신다라고 이미 말씀하고 있잖아요. Porque na Bíblia, Deus ele já profetizou que o Senhor Jesus Cristo ele iria vir na cidade de Belém e também que iria vir na descendência de Davi. 근데 이들은 그리스도는 어디서 온지 모른다라고 생각을 하고 있는 거예요. Mas ele fala, todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo ninguém saberá de onde ele é. 성경을 모르는 O 겁니다. que significa isso? Que eles não conheciam a Bíblia. 지금도 많은 사람들이 성경을 모르기 때문에 예수님에 대해서 오해해요. Por isso, hoje em dia também muitas pessoas eles não entendem sobre a Bíblia, por isso eles têm mau entendimento sobre o Cristo. 하나님은 사랑이시기 때문에 지옥을 만드실 리가 없어라고 생각합니다. Algumas pessoas pensam, Deus é amor, por isso ele não fez o inferno. 모든 사람은 다 천국 갈 거야. Todas as pessoas vão para o céu. 사랑이 많으신 하나님이 지옥을 만드셨을 리 없어. Deus que é rico em amor, ele não deve ter feito o inferno. 근데 성경에는 지옥에 대해서 말씀하고 있거든요. Mas na Bíblia ele fala sobre o inferno. 예수님도 지옥에 대해서 여러 번 O 말씀하셨고 Senhor Jesus Cristo também falou várias vezes sobre o inferno. 어떤 사람은 생각합니다. 예수님은 하나님이 아니야. Algumas pessoas falam, Jesus não é Deus. 근데 성경은 예수님이 바로 하나님이시라는 걸 여러 군데서 말씀하고 있어요. Mas na Bíblia ele fala que Jesus é Deus várias vezes na Bíblia. 나와 아버지는 하나이니라라고 Ele fala, 말씀하십니다. eu e meu pai somos um só. 그리고 성경은 예수님 말고는 구원받을 길이 없다라고 E na 말씀하십니다. Bíblia também fala que não existe outro caminho para receber a salvação além de Senhor Jesus Cristo. 사람의 선행으로, 사람의 노력으로
착한 일로는 천국 갈 수 없다라고 Na 말씀하십니다. Bíblia fala que através das obras do homem, do bem e do mal, não tem como receber a salvação. 근데 많은 사람들은 열심히 교회 다니고 십계명 잘 지키고 다른 사람 도와주고 착하게 살면 천국 갈 거라고 오해해요. Mas muitas pessoas eles têm mau entendimento achando que se eu frequentar a igreja, guardar os 10 mandamentos, fazer boas obras, eu vou para o reino de Deus. 자, 왜 오해할까요? Por que será que essas pessoas têm esse mau entendimento? 성경을 모르기 때문에. Porque eles não conhecem a Bíblia. 자, 여기 책갈피를 Eu 해두시고 quero que vocês marquem essa parte da palavra. 자, 마태복음 22장 Quero que procurem a palavra que está em Mateus capítulo 22. capítulo 22 versículo 29 versículo 29 vamos ler todos juntos. Dois. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. 아, 예수님 천국에서는 누가 뭐 어떻게 결혼할까 이렇게 물은 거예요. Então, um dia uma pessoa ele perguntou para o Senhor Jesus Cristo: Senhor Jesus Cristo, como é que nós podemos casar no reino dos céus? 그러니 예수님이 너희가 성경도 모르고 하나님의 능력도 모르니까 오해한다 그렇게 Por 말씀하시죠. isso o Senhor Jesus Cristo ele fala: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. 너희가 부활의 몸을 입으면 그때는 시집 가고 장가 가는 거 없다. O Senhor Jesus Cristo ele fala que quando você ter um novo corpo, uma ressurreição do seu novo corpo, não tem mais casamento ou dar em casamento. 우리가 다 예수님과 같은 몸으로 바뀌는 거예요. Porque nós teremos o mesmo corpo de Cristo, transformados. 우리는 예수님의 신부가 됩니다. Nós nos tornamos a noiva de Senhor Jesus Cristo. 예수님이 우리의 신랑이 되시고 우리는 예수님의 신부가 돼요. O Senhor Jesus Cristo ele se torna o nosso noivo e nós nos tornamos a noiva de Senhor Jesus Cristo. 그러니까 성경을 모르면 이렇게 오해하는 거예요. Por isso, quando as pessoas eles não compreendem a Bíblia, eles têm esse mau entendimento. 그래서 우리가 성경을 잘 아는 것이 중요합니다. Por isso é muito importante conhecer bem a palavra da Bíblia. 유대인들은 성경을 자기들이 안다고 생각했지만 사실은 몰랐어요. Os judeus eles achavam que conheciam bem a Bíblia, mas na verdade eles não conheciam. 구약 성경을 날마다 읽고 외웠지만 구약 성경에서 예수님을 말씀하고 있는데 예수님이 나타났을 때 그 예수님을 몰라봤습니다. Todos os dias eles estudavam o Antigo Testamento, mas eles não compreendiam que o Antigo Testamento ele referia a Senhor Jesus Cristo, mas quando o Senhor Jesus Cristo apareceu, eles não conheceram Cristo. 교만했기 때문에 그래요. Por que isso? Porque eles eram arrogantes. 교만한 마음으로 말씀을 들으면요, 말씀이 하나도 안 깨달아져요. Quando uma pessoa ele tem um coração arrogante, ele não consegue compreender nenhuma palavra de Senhor Deus. 그래서 예수님은 여기 어린 아이와 같은 마음이 되지 아니하면 너희가 천국에 못 들어간다 그랬어요. Por isso o Senhor Deus ele fala que se não tiver o coração como esses pequeninos, não tem como entrar no reino dos céus. 어린 아이들은요, 알려준 그대로 믿고 받아들이잖아요. Por que as crianças, o Senhor Jesus Cristo ele citou as crianças? Porque quando você ensinar alguma coisa para a criança aceita naturalmente. 그래서 우리가 성경 말씀을 읽고 또 성경 말씀을 들을 때는 순수하게 그 말씀을 있는 그대로 받아들이는 게 필요해요. Então quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, nós precisamos ter um coração de aceitar toda esta palavra. 유대인들은 성경을 많이 배웠지만 결국 예수님을 못 알아봤어요. Judeus eles ouviram a palavra, eles realmente conheceram o Senhor Jesus Cristo, mas não conseguiram aceitar o Cristo. 그들이 예수님을 못 박아 죽였습니다. No fim, eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo na cruz. 고린도전서 Vamos procurar 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2 capítulo 2 versículo 8. Vamos ler todos juntos. 2. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. 예수님을 몰랐기 때문에 죽였다는 거예요. Então, por que não ter conhecido o Senhor Jesus Cristo, eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo.
성경 말씀을 그렇게 많이 배웠지만 그들은 예수님을 몰랐습니다. Eles aprenderam muito a palavra da Bíblia, mas no fim eles crucificaram o Senhor Jesus 근데 Cristo. 우리도 그럴 수 있어요. Mas nós também podemos fazer isso. 여러분, 이 브라질은 기독교 국가입니다. No Brasil, ele é um país país de cristãos, 다 하나님을 믿는다 그래요. o país de protestante. Todo mundo diz que acredita em Deus. 다 성당에 다니고 교회에 다녀요. Todos eles falam que vão para a igreja, vão para o templo e todos os outros lugares. 그러니까 그 인사말이 다 하나님이잖아요. 인사말. Então, até o cumprimento do Brasil tem ligação com o Senhor Deus. Vai com Deus, fique com Deus, 뭐 graças a Deus. 다 데우스가 들어가요. 데우스. Então, tudo que eles falam no fim, eles envolvem o Senhor Deus, falando, fique com Deus, vai com Deus, graças a Deus. 근데 성경을 우리가 모르면 잘못할 수 있습니다. Mas não adianta falar isso se você não conhece bem a Bíblia, porque no fim você pode fazer algo errado. 그래서 우리가 겸손한 마음으로 하나님의 말씀을 배워야 돼요. Por isso nós precisamos ter sempre um coração humilde para aprender a palavra de Deus. 유대인들이 성경은 배웠지만 예수님을 몰랐어요. Porque os judeus eles aprenderam sobre a Bíblia, mas não conheceram o Senhor Jesus Cristo. 지금도 많은 사람들이 교회는 다니지만 예수님이 나에게 무엇을 주셨는지 그걸 몰라요. Até hoje também muitas pessoas eles frequentam a igreja, mas não conhecem, não sabem o que o Senhor Jesus Cristo permitiu para mim. 예수님이 왜 이 세상에 오셨는지 모릅니다. Muitas pessoas eles não sabem por que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. 예수님을 나의 구원자로 받아들이지 않아요. Eles não aceitam o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. 예수님이 얼마나 나에게 중요한 분이고 큰 분인지를 몰라요. Eles não conhecem o quão grande é o Senhor Jesus Cristo e quão importante é o Senhor Jesus Cristo. 여러분, 구원이라는 말을 아시죠? Vocês conhecem a palavra salvação? 그런데 이 구원이 얼마나 큰지를 우리 아냐 그거예요. Mas será que vocês realmente sabem o quão grande é essa salvação? 구원이 너무 간단하고 기초적인 거라고 생각을 해요. As pessoas acham que a salvação é uma coisa básica, uma coisa uma coisa simples. 아주 구원은 어린 아이 같은 거고 초보적인 것이라고 생각을 해요. As pessoas acham que salvação é uma coisa básica para crianças. 그런데 구원은요, 성경에서 큰 구원이라 그랬어요. Mas a salvação, a Bíblia fala que é uma grande salvação. 히브리서 2장을 보겠습니다. Vamos procurar Hebreus capítulo 2. 히브리서 2장 Hebreus capítulo 2, 3절. versículo 3. (3절을) 누가 좀 읽어주세요. Alguém poderia ler o versículo 3? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, e qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. tão grande salvação. Tão grande salvação. 얼마나 큰 구원이냐 그거예요. Então, o quão grande é essa salvação? 여러분, 하나님은 구원이 너무나 큰 거라고 말씀하셔요. O Senhor Deus, ele fala que a salvação é uma coisa muito grande. 근데 많은 사람들은 구원은 작은 거라고 생각해요. Mas hoje em dia as pessoas eles pensam que a salvação é uma coisa pequena. 아주 기초적인 거라고 생각을 As 해요. pessoas acham que salvação é uma coisa básica. 구원 받으셨어요? 묻습니다. Quando você pergunta, você recebeu a salvação? 아, 벌써 받았어요. Eu já recebi a salvação. 아, 저는 엄마 뱃속에 있을 때부터 이미 믿었어요. Eu acreditei em Deus desde a barriga da minha mãe. 아, 전 어렸을 때 벌써 세례 받고요. Desde quando criança eu recebi já o batismo. 저 지금도 교회 다니고. Até hoje eu frequento a igreja. 아니, 언제 구원 받았냐고. Mas eu pergunto para ela novamente, quando é que você recebeu a 언제 salvação? 예수님을 나의 구원자로 받아들였어요? Quando é que você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? 진짜 구원을 받았다면 어떻게 그렇게 살 수 있냐 그거예요. Se você realmente recebeu a salvação, como é que você pode continuar vivendo desta forma? 구원 받았는데 여전히 술 마셔요. Vamos dizer que você recebeu a salvação, mas continua bebendo. 여전히 담배 피워요. Continua fumando. 마약도 하고. Continua usando drogas. 나쁜 죄를 짓고. Continua pecando. 아니, 진짜 구원을 받았는데 왜 전혀 삶이 변하지 않아요? Se você verdadeiramente recebeu a salvação, por que a sua vida continuamente não muda?
여러분 구원받은 사람이 그렇게 살 수 없습니다. Com certeza uma pessoa que é salva não tem como viver dessa forma. 이 구원이 얼마나 큰 거냐 그거예요. Então, quão grande é essa salvação? 여러분 구원 받으셨어요? Vocês realmente receberam a salvação? 그럼 대답해 보세요. 구원 받으셨습니까? Respondam para mim. Vocês realmente receberam a salvação? Amém. 그러면요. 정말 구원받은 사람은 전도하려는 마음이 생겨야 돼요. Então, se você realmente recebeu a salvação, precisa surgir um coração de evangelizar para outras pessoas. 이 구원이 너무나 큰 거기 때문에 이걸 전하지 않고는 못 견디는 거예요. Porque essa salvação é tão grande que não tem como você não pregar para outras pessoas. 이 구원이 성경에서 왜 이렇게 덩그랑지 살바성이라고 했을까요? Por que na Bíblia ele escreveu que a salvação é tão grande salvação? 자, 3절을 보시면 Se olharmos no versículo 3, 이 구원은 처음에 주 예수님이 말씀하신 거다 그랬어요. porque aqui ele fala, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor. 이 구원을 처음 전하신 분은 바로 예수님이셔요. Então, quem foi o primeiro a pregar esta palavra? Foi o Senhor Jesus Cristo. 그리고 그걸 들은 자들, 사도들이겠죠. 그걸 들은 예수님의 제자들이 또 다른 사람들에게 전했습니다. E também aparece, foi nós, depois, confirmada pelos que ouviram, que era o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. 그리고 4절을 보십시오. E 4절. versículo 4, vamos ver. 근데 그 구원을 예수님과 제자들만 전한 것이 아니라 4절에 보면 하나님도 표적과 기사와 여러 가지 능력으로 함께 전하신 거예요. Mas não foi só o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos que pregaram. Aqui no versículo 4 fala, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e o dom do Espírito Santo. 4절에 하나님도 함께 증거하셨다 E no 그랬어요. versículo 4 fala que Senhor Deus também testificou junto com eles. 그리고 4절에 보면 성령에 나눠주신 것으로서 이 구원이 전해질 때 성령님도 함께 역사하신 거예요. E também quando eles estavam evangelizando, o Espírito Santo também ele manifestava o seu poder. 그러니까 봐요. 이 구원이 얼마나 크냐. 처음에 예수님이 전하셨습니다. Então, primeiramente, o quão grande é essa salvação? Porque primeiro o Senhor Jesus Cristo pregou essa salvação. 하나님도 이적을 나타내셔서 함께 전도하셨어요. E também o Senhor Deus ele manifestou seus milagres e poderes para pregar este evangelho, essa salvação. 성령님도 함께 증거하셨어요. E até o Espírito Santo manifestou os seus milagres e o seu poder. 성부, 성자, 성령 하나님이 함께 증거하시는 게 바로 이 구원이에요. Então, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles testificam a salvação. muito tão grande salvação. Por isso essa salvação é tão grande. 그러니까 이 구원은 너무나 크고 중요한 Por 거예요. isso essa salvação é tão grande e tão importante também. 근데 많은 사람들은 구원을 아주 작은 거라고 생각해요. Mas muitas pessoas acham que essa salvação é uma coisa pequena, simples. 내가 구원 받았는지 안 받았는지 별 관심이 없어. As pessoas não têm mais interesse se eles realmente receberam a salvação ou não. 우리 부모님이 구원을 받았는지 우리 자식들이 구원을 받았는지 별 관심이 Eles não 없어요. têm mais interesse se seus pais receberam a salvação ou seus filhos receberam a salvação. 여러분 정말 구원받았다면 그렇게 할 수 없습니다. Se você realmente, verdadeiramente recebeu a salvação, você não tem como ficar assim. 한국에 제가 아는 목사님이 계셔요. Na Coreia, eu conheço um pastor. 그분은 불교 집안에서 태어났습니다. Ele nasceu dentro de uma família de budistas. 그 어머니가 무당이었어요. 무당. E a mãe dela era como se fosse uma macumbeira. 하나님과 완전히 상관이 없는 집안이었습니다. Então a família dela era totalmente virada contra o Senhor Deus. 어머니는 귀신을 영접해가지고 귀신의 힘으로 점치는 사람이었어요. Porque a mãe ela recebia o poder dos demônios para adivinhar coisas. 근데 어느 날 그 아들이 직장 동료로부터 전도를 받아서 하나님 말씀을 배우고 구원을 받은 거예요. Mas dia este filho ele ouviu a palavra do Senhor Deus através de um amigo e recebeu a salvação. 야, 나 이제 천국 갈 수 있다. E assim ele falou: agora eu posso entrar no reino dos céus. 무엇이 진리인지 내가 깨달았다 이거. Agora eu compreendi o que é a verdade. 그리고 당장 어머니 집으로 E 달려갔습니다. assim ele correu para a casa da sua mãe.
어머니 성경 배우셔야 돼요. Ele disse para sua mãe: Mãe, você precisa aprender a Bíblia. 그 어머니는 귀신 섬기는 하나님과 상관없이 다른 종교를 가지고 귀신을 섬기는 사람이잖아요. Então a mãe era independente, ela não tinha nenhuma relação com o Senhor Deus, ela servia a outra religião, aos demônios. 우리 집은 이 다른 신을 섬기기 때문에 하나님 믿으면 안 된다라고 말하는 E 거예요. assim a mãe começou a dizer para o seu filho: Você não pode acreditar em Deus porque nós idolatramos outros deuses. 어머니 저도 그게 진짜 신인 줄 알았더니 성경을 배우는데 아니에요. 창조주 하나님이 진짜 신입니다. E assim ele falou: Mãe, eu também achava que os deuses que você acreditava era o verdadeiro Deus, mas não é. A verdade é o Deus Deus da criação. Este é o verdadeiro Deus. 어머니도 이 일을 그만하시고 성경 말씀 듣고 구원 받으셔야 돼요. A mãe também precisa parar de fazer esse trabalho e ouvir a palavra e aprender a Bíblia. 그래서 그 집에 그 불상 뭐죠? 그 불상들 그런 거 신상, 우상, 무당, 구타는데 필요한 그런 걸 전부 다 실어다가 산으로 가져가서 불태워 버렸어요. Então um dia esse filho ele entrou na casa dos pais e levou todos os ídolos, todos os deuses de formatos e todas as coisas de macumba e levou para a montanha e queimou tudo. 막 어머니 아버지는 난리가 난 E 거예요. assim a mãe e o pai ficou muito bravo. 야, 그 우리가 섬기는 신을 불태우면 재앙이 내린다, 재앙이. E assim a mãe e o pai começou a gritar com ele: Se você queimar os deuses que eu sirvo, eu vou receber maldição. 신이 화내시면 우리 집안 큰일 난다. Então se os deuses agora ficar bravo, ele vai acontecer um grande prejuízo na nossa vida. 아들이 말합니다. 하나님이 더 큰 신이기 때문에 걱정하지 마세요. E assim o filho fala: o meu Deus é maior que todos eles, não precisa se preocupar. 하나님이 지켜주실 거예요. Deus vai me proteger. 아무 일도 안 일어났어요. Mas não aconteceu nada. 그리고 결국 그 어머니도 성경을 배우고 구원을 E 받으셨어요. depois de alguns anos, a mãe também aprendeu a Bíblia e recebeu a salvação. 아버지도 구원을 E 받으셨어요. também o pai recebeu a salvação. 그 어머니 아버지를 전도하기 위해서요. 엄청나게 싸웠어요. E assim, esse filho, para pregar para os seus pais, ele brigou bastante vezes. 브라질은 좀 개인의 자유를 좀 중요시하는 것 같아요. No Brasil, eu acredito que as pessoas eles preconizam a liberdade pessoal, individual. 근데 다른 건 몰라도 전도하는 것에 있어서는요. 강하게 얘기를 해야 돼요. Mas em questão de evangelizar, não pode ver essas coisas, precisa pregar fortemente. 왜냐하면 지옥 가니까. Por quê? Se você deixar, essa pessoa vai para o inferno futuramente. 지옥이 있습니다. Realmente existe o inferno. 듣기 싫어한다고 가족 어머니가 부모님이 듣기 싫어한다고 자식이 듣기 싫어한다고 친구가 듣기 싫어한다고 안전할 수 있어요? Será que só porque seus pais não querem ouvir, só porque seus amigos não querem ouvir, porque seus familiares não querem ouvir, você deixa de pregar? 지옥 가는데. Eles vão para o inferno. 여러분 우리는 복음을 전해야 됩니다. Nós precisamos pregar o evangelho. 우리는 이 하나님이 전하신 복음, 예수님이 전하신 구원, 성령님이 전하신 이 구원을 전해야 돼요. Esse evangelho do Senhor Deus, nós precisamos pregar. A salvação do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos pregar. Ou a salvação do Espírito Santo, nós precisamos pregar para as pessoas. 구원은 이같이 큰 겁니다. Essa salvação é tão grande. 여러분, tão grande salvação 이걸 기억하셔요. Vocês precisam lembrar todos os dias que essa palavra, tão grande salvação. 그런데 마귀는 이 구원을 작은 것으로 자꾸 만듭니다. Mas o diabo continuamente ele transforma essa salvação numa coisa pequena. 야, 구원은 별로 중요한 거 아니야? A salvação não é uma coisa importante. 야, 너는 벌써 침례 받았잖아. Você já recebeu o batismo. 너 세례 받았잖아. Você já recebeu o batismo. 다 똑같은 말인가? 세례는 따로 없어요. 세례. 네. 침례는 물에 잠기는 네. 거고 이게 똑똑 떨어뜨려 준 거 있잖아. 네. 성당에서. 그것도 그것도 똑같아요. 바티즘이에요. 네. 너는 교회 다니잖아. Você frequenta a igreja. 넌 교회에서 열심히 봉사도 하잖아. Você faz trabalho esforçadamente dentro da igreja. 너는 벌써 구원 받았어. Você já recebeu a 야, salvação. 구원 별로 신경 쓰지 마. Não precisa se importar com a salvação mais. 넌 태어났을 때부터 이미 교회 다니는 집안에서 태어났잖아. Você já nasceu numa família de cristão.
마귀는요 구원을 아주 작은 걸로 E 만들어요. assim o diabo começa a transformar essa salvação numa coisa pequena dentro de 하나님은 vocês. 구원을 큰 거라고 O 말씀하시죠. Senhor Deus, ele fala na Bíblia que a salvação é tão grande salvação. 그래서 우리가 구원에 대해 오해하는 거예요. Por isso as pessoas têm mau entendimento sobre salvação. 그냥 교회 다니면 구원 당연히 받았겠지. As pessoas acham que só por frequentar a igreja eles receberam a salvação. 난 당연히 천국 가겠지. As pessoas acham, ah, só porque eu frequento a igreja eu vou para o céu. 그게 오해하는 겁니다. Mas isso é um mau entendimento. 성경을 모르기 때문에 오해해요. Por quê? Porque eles não conhecem a Bíblia. Por isso que eles têm esse mau entendimento. 그 성경 배우는 게 너무 중요합니다. Por isso é tão importante aprender a Bíblia. 그래서 그 우리 일요일 날도 이렇게 그 성경을 배우지만 우리 수요일 날 성경 공부가 있죠. Por isso, domingo também nós aprendemos a Bíblia, mas quarta-feira também nós aprendemos. 저녁 7시부터 말씀이 있습니다. Das 7 horas da noite começa a palavra. 그래서요. 꼭 나오세요. Por isso eu peço para vocês frequentarem. 중요합니다. É muito importante. 그래서 이 수요일 날 저녁에 공부하는 걸 전 세계 우리 교회 성도들이 다 들어요. E toda a palavra que nós ouvimos às quarta-feiras, essa palavra é pregada pelo mundo todo. 멕시코에서 듣습니다. Então toda a nossa missão ele ouve. O México ouve. 볼리비아에서 들어요. A igreja de Bolívia também ouve a mesma Chile에서도 palavra. 들어요. Chile também. 파라과이에서 듣습니다. A igreja de Paraguai também ouve. 아르헨티나에서 들어요. A igreja de Argentina também ouve. 미국에 우리 교회가 한 30개 돼요. A nossa missão tem mais ou menos 30 igrejas nos Estados Unidos. 멕시코에도 한 30개 되고 E no México também tem mais de 30 igrejas. 볼리비아에 5개인가 되고 Bolívia tem em torno de 5 igrejas. 파라과이에도 하나가 있고 E Paraguai também tem uma igreja. 한국에 한 210개 정도 됩니다. E na igreja da Coreia tem em torno de 210 igrejas. 일본에도 한 10개 있고요. No Japão também tem umas 10 igrejas. 유럽에도 교회가 나라마다 있고 Na Europa também, cada país tem uma igreja. 스페인에도 있고 Na Espanha também. 아직 포르투갈에는 우리 교회가 안 생겼어요. Em Portugal ainda não tem a nossa igreja. 그러니까 우리가 말이 통하니까 포르투갈에도 전도해야 돼요. Então, já que o nosso idioma é similar ao do Portugal, nós também precisamos pregar para o Portugal. 근데 그 많은 전 세계 모든 교회가요 수요일 날 저녁에 똑같은 말씀을 다 듣습니다. Então, mas todas essas igrejas, às quartas-feiras eles ouvem a mesma palavra que nós ouvimos. 한국의 그 중앙 교회에서 그 주일날 설교한 걸 녹화한 걸요 언어별로 다 더빙을 해가지고 다 들어요. Então, a igreja da Coreia, que é a igreja central de Seul, ele prega essa palavra e todo mundo traduz ao mesmo tempo, dubla e todo mundo ouve. 상파울루 교회에서도 수요일 저녁마다 듣습니다. A igreja de São Paulo também, eles escutam toda a palavra às quartas-feiras. 근데 그걸 우리도 똑같이 듣고 상파울루 듣기 때문에 수양회 때 만나면 똑같이 알고 있는 거예요. Então, por isso, nós precisamos ouvir às quartas-feiras, porque a igreja de São Paulo também ouve. Então, quando nós tivermos o acampamento e quando encontrarmos com ele, nós saberemos a mesma quantidade de palavra que eles. 같은 말씀을 들으니까. Por quê? Continuamente eles estão ouvindo a mesma palavra. 그래서 수요 말씀을 듣는 게 너무 Por 중요합니다. isso é muito importante ouvir a palavra de quarta-feira. 그래서 여러분 제가 몇 번을 계속 말씀드리는데 이 수요 말씀 듣는 걸 좀 크게 생각하셔요. Por isso eu falo várias vezes para vocês, mas vocês precisam valorizar a palavra de quarta-feira. 그 왜냐하면 성경을 모르기 때문에 예수님에 대해서 오해합니다. Por isso, por quê? As pessoas, por não entenderem, não conhecerem a Bíblia, eles começam a ter mau entendimento de Cristo. 성경을 모르면 신앙생활을 못 합니다. Se você não sabe bem a Bíblia, você não consegue também viver a vida de fé. 우리 다시 요한복음 7장 본문으로 가겠습니다. Vamos voltar para a palavra principal, João capítulo 7. capítulo 7, versículo 24. Versículo 24. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos? 1, 2. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. 예수님이 외모로 판단하지 말고 공의로 판단하라고 말씀하시죠. Aqui, Senhor Deus, ele fala para não julgar através da aparência, mas através da justiça. 유대인들은 예수님을 외모로 판단했습니다. As pessoas, os judeus, eles julgaram o Senhor Jesus Cristo através da aparência. 그 원래 율법의 뜻은 생각지 않고 그냥 율법에서 말씀하고는 특정한 단어 겉으로 드러난 그것만 가지고 예수님을
비난한 거예요. Então eles não ouviram, não entenderam a lei perfeitamente, por isso eles pegaram algumas palavras da lei e começaram a julgar o Senhor Jesus Cristo. 안식일에 예수님이 38년 된 병자를 고쳐주셨잖아요. No sábado, o Senhor Jesus Cristo ele curou o enfermo de 38 anos. 안식일에 일하는 자는 죽이라고 구약 성경에 말씀하고 Porque no 있어요. Antigo Testamento fala que quem trabalha ao sábado precisa morrer. 그러니까 예수님을 죽이라는 거예요. Por isso as pessoas falaram para matar o Senhor Jesus Cristo. 어떻게 안식일 날 병자를 고쳐줄 수 있냐? 죽여야 된다. E assim eles falaram, como é que o Senhor Jesus Cristo pode salvar uma pessoa ao sábado, no sábado, o enfermo de 38 anos. 근데 안식일에 일하지 말라라는 그 안식일을 지키라는 그 말씀 속에는요, 더 깊은 뜻이 있어요. Mas essa palavra de guardar o sábado tem um significado muito maior. 여러분 38년 된 병자가 38년 동안 일어서지도 못하고 걷지도 못하고 누워 있었어요. O enfermo de 38 anos, o paralítico de 38 anos, ele ficou durante 38 anos deitado sem poder mover. 그 사람에게 진짜 안식은 무엇일까요? Então, o que é o verdadeiro descanso para esse paralítico de 38 anos? 일어나서 걷는 게 안식입니다. Para ele é ele conseguir levantar e andar. Isso é o verdadeiro descanso para a vida dele. 그 사람에게 예수님은 안식을 주시기 위해서 안식일 날 병을 고쳐 주신 거예요. Então, o Senhor Jesus Cristo, para permitir o verdadeiro descanso para aquele enfermo de 38 anos, curou no sábado. 그건 안식일을 어기신 것이 아니라 진짜 안식 하나님이 주신 그 진짜 안식일의 의미를 예수님이 가르쳐 주신 Então, 거예요. o Senhor Jesus Cristo não deixou de guardar o sábado, mas ele permitiu verdadeiramente o descanso para aquele homem, de acordo com o Senhor Deus. 우리는 그 38년 이 죄인들은 사실은 죄인은 자기 죄 때문에 안식이 없어요, 마음에. Por isso, os pecadores, verdadeiramente os pecadores não têm um descanso, verdadeiro descanso. 죄 때문에 마음에 평강이 없습니다. Por isso, já que tem os seus pecados dentro do seu coração, não consegue guardar. 그 죄가 해결돼야 진정한 안식이 찾아오는 거예요. Precisa resolver os seus pecados primeiramente dentro dos seus corações para conseguir guardar o sábado. 예수님은 우리에게 안식을 주시기 위해서 우리 죄를 해결해 주셨습니다. Senhor Jesus Cristo, para permitir o verdadeiro descanso, para guardar verdadeiramente o sábado, o Senhor Jesus Cristo remiu nossos pecados. 십자가에서 흘리신 피로 우리의 모든 죄를 없애 O 주셨습니다. sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz, ele realmente lavou e remiu todos os nossos pecados. 우리의 죄값을 갚아 O 주셨습니다. Senhor Jesus Cristo, ele pagou pelo preço dos nossos pecados. 우리에게 안식을 주셨잖아요. Então, verdadeiramente permitiu o descanso para nós. 그래서 이 안식일을 지키라는 건 예수 그리스도를 통해서 자기 죄를 해결받아야 된다는 것을 가르쳐 주신 Por 겁니다. isso, guardar o sábado significa que precisa resolver o pecado daquela pessoa. 그래서 일부러 예수님이 안식일 날 그 병자를 고쳐 주신 Por 거예요. isso, o Senhor Jesus Cristo, no sábado, ele curou a doença daquele homem. 이 병자가 병을 낳은 것처럼 죄인들도 그 죄를 고쳐야 된다. 그게 안식이다라는 걸 가르쳐 주신 Senhor 거예요. Jesus Cristo, ele queria ensinar para os pecadores que como eu curei esse enfermo no sábado para ter esse descanso, os pecadores também precisam remir os seus pecados para ter o verdadeiro descanso. 안식일 날 아무 일 안 하는 그게 중요한 게 아니라 예수님을 통해서 죄를 해결받아야 진정한 안식을 얻을 수 있다라는 걸 말씀하시는 Senhor Jesus 겁니다. Cristo queria explicar para eles que o importante não é você não fazer nada no sábado, mas remir os seus pecados através de Senhor Jesus Cristo para alcançar o verdadeiro descanso. 그게 바로 공의로 판단하는 거예요. E isso é julgar segundo a reta da justiça. 이 외모로 판단하는 건 뭐냐? 안식일 날 일했으니까 죽여야 돼. 이게 외모로 O que 판단하는 é julgar segundo a aparência? Significa, você trabalhou no sábado, você precisa morrer. 겉으로 드러나는 것만 가지고 판단하는 Então 거예요. eles apenas queriam julgar através da aparência daquela pessoa. 예수님은 겉으로 드러난 것 말고 원래 하나님이 그 율법을 주신 그 이유가 무엇인지 생각해 보라는 겁니다. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele queria ensinar para os judeus por que o Senhor Deus permitiu a lei para eles. 그렇다고 해서 율법을 어기라는 게 아니에요. Mas não significa que vocês precisam desprezar a lei. 율법을 지키고 그 원래 율법을 주신 의미도 생각하라는 겁니다. Porque você precisa realmente guardar as leis,
mas também precisa pensar o verdadeiro significado da lei que o Senhor Deus permitiu. 자, 마태복음 23장을 Vamos procurar 보겠습니다. Mateus capítulo 23. 마태복음 23장 23절. Vamos procurar Mateus capítulo 23, 23장 24절. 네, 23절. Versículo 23. Mateus capítulo 23, versículo 23. 누가 한번 읽어 주세요. Alguém poderia ler essa palavra? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e omitir aquelas. 예수님이 이 서기관들과 바리새인들을 책망하셨습니다. Aqui o Senhor Jesus Cristo ele briga, né, contra os escribas e fariseus. 이 서기관과 바리새인들은요, 율법을 있는 그대로 지키려고 했어요. Esses escribas e fariseus são pessoas que eles tentavam guardar corretamente a lei. 근데 너무 그것에 몰두한 나머지 원래 하나님이 주신 그 의미는 잊어버리고 그것 자체만 매몰되어 있는 거예요. Então, por eles tentarem guardar a lei perfeitamente, eles perderam o significado da lei. E aí sim, eles só queriam guardar na pé da letra da lei. 그러니까 채소를 뭐 채소나 야채를 좀 얻으면 그건 어떻게 11조를 드려야 되는지 막 그런 걸 연구하는 거예요. Então eles começaram a apenas pesquisar, ah, se eu recebo vegetal ou as verduras, como é que eu vou dividir ele para o dízimo? Só pesquisavam essas coisas. 사과 10개가 생기면 아, 사과 1개는 이렇게 해야 되고, 근데 셀 수 없는 거 그 쌀같이 이렇게 셀 수 없는 이런 것들은 또 어떻게 해야 돼? 막 그것만 연구하고 있는 Então os 거예요. escribas e fariseus, eles apenas pesquisavam assim, ah, se eu tenho 10 maçãs, uma maçã é para o dízimo. Mas uma coisa incontável, como arroz, como é que eu vou separar esse arroz para o meu dízimo? Então eles só pesquisavam isso. 그러니까 예수님이 그것보다 더 중요한 게 원래 그 11조를 하라고 하신 하나님의 의와 인과 신은 너희가 버렸다 그렇게 말씀해요. Mas por isso o Senhor Jesus Cristo fala que mais importante que dar o dízimo é que eles esqueceram o juízo e a misericórdia e a fé que o Senhor Deus permitiu para eles. 11조를 하라고 하신 이유는 모든 것이 전부 다 하나님의 은혜이기 때문에 하나님을 내가 모든 걸 하나님께 맡기고 하나님을 의지하는 삶을 살겠다는 그 표시가 하나님께 10분의 1을 드리는 거잖아요. Qual é o motivo de você dar dízimo? Porque o dízimo significa que você realmente entende que todas as coisas vêm de Deus através da graça e você está devolvendo para Deus uma parte, dizendo que Senhor Deus, eu estou dando todas as minhas coisas para o Senhor Deus. E assim você dá como uma coisa simbólica para o Senhor Deus. 11조는 하나님을 내가 믿고 하나님을 의지합니다라는 신앙의 시작이에요. Então, o dízimo é o começo da sua vida de fé, dizendo, Senhor Deus, eu acredito em Ti e na sua justiça. Por isso você dá o dízimo. 그걸 마음에 생각하라는 겁니다. Então, é para você pensar nisso. 그러면 그것만 마음에 생각하고 11조를 안 해도 될까요? Então, será que só você pensando nisso pode deixar de dar o dízimo? 예수님은 그렇게 말씀 안 하시죠? O Senhor Jesus Cristo ele não fala isso. Não é? 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. O Senhor Jesus Cristo ele fala fazer essas coisas e não omitir aquelas. 실제 그 말씀을 지키면서 그 말씀을 주신 의미도 생각하라는 Então 거예요. significa que você precisa fazer essas obras, mas também pensar no significado delas. 근데 유대인들은 행하는 거는 열심히 했는데 마음에는 그 하나님의 그 뜻을 생각지 Então os 않았습니다. judeus, eles apenas pensavam nas suas obras, mas não pensavam no verdadeiro significado que o Senhor Deus permitiu para eles. 둘 다 버리지 말아야 된다는 Então 겁니다. não podemos omitir as duas coisas. 이 유대인들은요, 그러니까 겉으로 드러난 율법만 보고 있는 거예요. Então os judeus, eles queriam apenas guardar a lei aparente, a lei que era exposta. 그 마음 속은 더러운데. Mas o coração deles verdadeiramente estavam sujas. 그러니까 예수님이 너희는 외식한다 그랬어요. 외식. Por isso o Senhor Jesus Cristo ele fala que eles são hipócritas. 겉으로만 하나님 열심히 섬기는 것 같은데 속은 하나님과 멀다. Então, o seu exterior parece que ele servia a Deus, mas o seu interior estava longe de Senhor Deus. 그러니까 예수님은 원래 율법을 주신 하나님의 뜻이 무엇인지를 생각하라는 거예요. Por isso o Senhor Deus ele fala, o Senhor Jesus Cristo fala para pensar a verdadeira importância da lei. Por que o Senhor Deus permitiu a lei? 그래서 예수님은 안식일에
병자를 고쳐주신 겁니다. Por isso, Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, Ele curou o paralítico de 38 anos no sábado. 이 안식일 날 이 병자가 병을 고치는 것이 진정한 안식이다. Porque Senhor Jesus Cristo curar a doença dele no sábado, isso é o verdadeiro descanso para aquele enfermo. 그것처럼 죄인도 이 죄가 영혼의 병이거든요. 영혼의 병인 죄를 고치는 게 고쳐야만 진정한 안식을 얻을 수 있다. Por isso, 네. os pecadores também, realmente por ter pecado, eles são enfermos. Então, para ter o verdadeiro descanso, precisa curar, realmente resolver o seu pecado dentro do seu coração. 겉으로 드러난 글자만 볼 것이 아니라 율법을 주신 하나님의 뜻을 알아야 된다라는 걸 말씀하신 Então, 거예요. Senhor Deus, Ele queria mostrar que não é apenas você ler a palavra, a lei no exterior, mas você entender e compreender o verdadeiro significado de por que Senhor Deus permitiu essa lei. 그래서 이런 걸 생각하려면요, 개인적으로 성경을 읽는 것도 중요합니다. Por isso, para você conseguir compreender a palavra, é necessário que você leia a palavra, a Bíblia. 자, 눈으로 성경을 읽어야 돼요. Primeiramente, você precisa ler a Bíblia através dos seus olhos. 귀로 듣고 Também precisa ouvir a palavra. 그렇게 해야 하나님의 말씀이 내 안에 딱 들어갑니다. E assim, essa palavra consegue entrar dentro do seu coração. 성경을 꼭 읽으셔야 됩니다. Por isso que é necessário que os cristãos leiam a Bíblia. 그래서 제가 그 성경 읽기표 전에 나눠드렸었죠. Então, da outra vez também eu expliquei e dei uma tabela de como vocês precisam ler a Bíblia, não é? 하루에 4장씩 읽도록 되어 있습니다. Então, naquela tabela, ela está decidida que cada dia você precisa ler pelo menos 4 capítulos. 그대로 읽으면 구약 성경 한 번 읽고 신약 성경은 2번 읽을 수 Então, 있어요. se você seguir essa tabela, você consegue ler o Antigo Testamento uma vez e o Novo Testamento 2 vezes ao ano. 그럼 성경을 꼭 읽으셔야 돼요. Então, é necessário que você leia a Bíblia. 매일매일 읽으셔야 됩니다. Precisa ler a Bíblia todos os dias. 성경은 왜냐하면 이 성경 말씀은요, 영혼의 밥이에요. Porque a palavra da Bíblia, ela é o alimento do nosso espírito. 그래서요, 성경을 안 읽고 싶은 분은 밥도 먹지 말아야 돼요. Então, se uma pessoa ele não quer nem ler a Bíblia, ele também não pode comer mais. 밥 먹으면 육신을 건강을 위해서 살아가기 위해서 밥은 먹잖아요. Então, porque as pessoas, para cuidar da sua saúde, por causa da saúde do seu corpo, ele começa a se alimentar, não é? 근데 내 영혼은 성경을 안 읽어가지고요, 지금 말라 죽어가고 있어요. Mas o meu espírito, ele está morrendo de fome, porque eu não leio a Bíblia. 여러분 성경 읽으셔야 됩니다. Então, por isso é necessário que você leia a Bíblia. 매일매일 한 장이라도 읽으셔야 돼요. Todos os dias, pelo menos um capítulo você precisa ler. 근데 단순히 그냥 읽고 끝나지 말고 이게 무슨 의미인지 곰곰이 생각도 해보셔야 돼요. Mas não é você só ler por ler, mas você precisa pensar qual é o significado dessa palavra. Por que o Senhor Deus permitiu essa palavra? 그리고 내가 이제 이 말씀에 순종해야 되겠구나. E precisa também ter um coração de agora eu quero ser obediente a essa palavra. 그래서 말씀을 읽고 듣고 깨달으면요, 순종하는 것까지 가야 돼요. Então, se você lê a palavra e compreende a palavra, você também tem que ter o coração de obedecer a palavra. 그래서 말씀을 듣는 건 주일날 그리고 수요일날 교회에서 들으면 됩니다. Então, ouvir palavra você pode ouvir aos domingos e às quarta-feiras, a palavra da igreja. 그리고 집에서 개인적으로 성경을 매일매일 읽으셔야 돼요. E em casa precisa ler todos os dias a Bíblia. 성경을 읽지 않으면요, 육신에 그 마음들이 막 올라와요. Então, porque se você não lê a Bíblia, a tentação da carne continuamente ele surge dentro de você. 세상에 대한 욕심도 올라오고, Começa a ter a cobiça deste mundo. 다른 사람을 미워하는 것도 Começa a 올라오고, surgir o coração de odiar outras pessoas deste mundo. 뭐 시기하는 마음도 Tem 올라오고, coração de querer competir com outro. 막 다른 사람을 판단하는 죄도 올라오고, Começa a surgir o pecado, o coração de querer julgar outras pessoas. 막 여러 가지 나쁜 생각, 죄들이 막 올라와요. Então começa a surgir vários pecados dentro do seu coração. 그건 없어지지 않습니다. Isso não some dentro de 천국에 você. 가는 날까지 없어지지 않아요. Até nós entrarmos no céu, não some esse coração. 근데 어떻게 하면 그것들이 올라오지 않고 잘 이렇게 관리할 수 Mas 있을까요? como é que nós podemos controlar esse coração para que não surja esse coração dentro de nós? 하나님의 말씀으로 채워야 돼요. Continuamente nós precisamos preencher nosso coração através da palavra de Deus. 내 마음을 하나님의 말씀으로 채우면 그런 것들이 내 마음으로 들어올 수가 없어요. Então, se eu começo a preencher as coisas se eu começo a preencher o meu coração com a palavra de Senhor Deus, esses corações não surgem mais dentro de mim. 근데 하나님의 말씀을 채워놓지 않고 마음이 비어져 있으면요,
미움, 다툼, 욕심, 죄 이런 막 들어와요. Então, mas se meu coração não tiver cheio da palavra do Senhor Deus e estiver vazia, começa a surgir cobiça, egoísmo, raiva, ódio, pecado e várias coisas. 그러니까 매일매일 하나님의 말씀으로 내 마음을 채워야 Por 돼요. isso, todos os dias eu preciso preencher o meu coração através da palavra de Deus. 아주 중요해요. Isso é muito importante. 유대인들은 성경을 몰라서 예수님을 죽였어요. Os judeus, eles por não conhecer a Bíblia, eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo. 우리도 성경을 몰라서 예수님을 잘 못 섬길 수 Por 있습니다. isso, nós também, se nós não conhecermos bem a Bíblia, podemos deixar de servir o Senhor Jesus Cristo. 우리는 그런 잘못을 저지르면 안 되겠죠. Nós não podemos cometer este pecado. 자, 다시 이제 우리 마지막으로 하나만 확인해 보겠습니다. E por último, vamos verificar mais uma coisa. João capítulo 7 versículo 31 31절 32절을 누가 읽어주세요. Versículo 31, 32. Alguém poderia ler? E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prender. 예수님이 행하시는 그 표적을 보고 많은 사람들이 예수님을 믿었습니다. Então, quando as pessoas viram o milagre de Senhor Jesus Cristo, eles começaram a acreditar em Cristo. 야, 저 예수님이 그리스도인지는 모르겠지만 아니 저분이 그리스도가 아니라면 어떻게 저런 이적들을 나타낼 수 있겠냐. Então as pessoas falando, eu não sei se aquele homem é verdadeiro Cristo, mas os milagres que ele faz, ele parece ser Cristo. 내가 성경은 잘 모르지만 저 예수님이 행하시는 것을 보니까 저분이 그리스도가 맞는 것 같다는 거예요. Ah, eu não conheço bem a Bíblia, mas os milagres que aquele homem faz, parece que ele é o Cristo. 많은 사람들이 믿었습니다. Então muitas pessoas começaram a crer em Cristo. 여러분 여기 잡고 14장 보세요. Né? 14장. Vamos ver capítulo 14. Marquem essa página e procurem capítulo 14, 14장 11절. versículo 11. 여기 보면 내가 아버지 안에 있고 아버지께서 내 안에 계신 걸 믿으라. 못 믿겠으면 행하는 그 일, 예수님이 행하시는 그 일을 보고 믿으라는 거예요. Aqui ele fala: crede em mim que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede em mim, ao menos por causa das mesmas obras. 하나님의 아들 그리스도가 아니고서는 할 수 없는 일들을 예수님이 많이 행하셨잖아요. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele manifestou várias obras, vários milagres, provando que ele é filho de Deus. 그걸 보고 믿으라는 거예요. Se ele não consegue acreditar, acredita pelo menos nas obras. 요한복음 2장 Vamos procurar João capítulo 2, 23절. versículo 23. 23절에 보면 많은 사람이 그 행하시는 표적을 보고 그 이름을 믿었다 그랬습니다. Perdão. 20, capítulo 2, versículo 23. 23. Aqui ele fala: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. 많은 사람이 예수님이 행하시는 표적을 보고 믿었어요. Aqui ele fala: muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. 그러니까 표적이 나타나면 믿어야 돼요. Então, quando tem sinais, precisa acreditar. 자, 우리 시대에 나타나는 표적은 무엇일까요? Então, no nosso tempo, no atual tempo de hoje em dia, qual é o verdadeiro sinal? 지금은 뭐 병을 고치고 뭐 막 이런 이상한 기적이 나타나고 이런 표적이 나타나는 시대가 아닙니다. 지금은. Então, o tempo de hoje, o tempo que nós estamos vivendo hoje, não existe esses sinais de curar doença, fazer milagres, não existe isso mais. 지금은 성경이 다 완성이 된 시대예요. Por quê? Porque hoje em dia a Bíblia ela está totalmente completa. 그래서 그런 기적을 보고 믿는 게 아니라 하나님의 말씀을 보고 믿는 시대입니다. Por isso, o tempo que nós estamos vivendo hoje não é mais o tempo para acreditar em milagres, mas acreditar na palavra do Senhor Deus. 그래서 근데 지금 하나님이 함께 하신다는 표적이 있어요. Mas existe um sinal que o Senhor Deus ele está conosco. 그게 뭘까요? Qual é esse sinal? 제자들이 물었습니다. Os discípulos eles perguntaram. 자, 마태복음 12장을 Vamos 보겠습니다. procurar Mateus capítulo 12. 마태복음 12장 Mateus capítulo 12, 38절 versículo 38. 38
38절 39절을 같이 읽겠습니다. Versículo 38 e 39. Vamos. 38절만 읽어주세요. Primeiramente eu vou ler só o versículo 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. 39절 같이 읽겠습니다. Versículo 39, vamos ler todos juntos. 1, 2. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. 이 표적을 좋아하는 유대인들을 악하고 음란하다 그랬어요. Aqui ele fala, os judeus que desejam sinais, Senhor Jesus Cristo fala que é uma geração má e adúltera. 왜 악하고 음란하다고 했을까요? Por que fala que essa geração que quer sinal, ela é adúltera e má? 좋은 선물만 사주면 아무 남자나 막 쫓아가는 거예요. Porque se você comprou um bom presente, a mulher começa a seguir qualquer tipo de homem. 아니 여자가 자기 남편만 바라봐야 되잖아요. Então a mulher, ela precisa ver só o seu marido, não é? 근데 어떤 남자가 좋은 거 선물해주면 그 남자한테 가. Mas se um outro homem compra uma coisa boa para ela já vai para outro 더 homem. 좋은 선물 사면 또 다른 남자에게. Se outro homem dá um presente melhor, ela vai para outro homem. 마찬가지로 표적이 나타나는 곳이면 아무데나 가는 거예요. 그냥. Então, o problema é que hoje em dia também as pessoas veem sinais, eles querem ir para o lugar dos sinais. 그건 잘못된 겁니다. Então isso está errado. 그러니까 많은 교회에서 막 병 고치는 이적을 막 그 보여주는 게 뭐냐면요. 그 사람들 그러면 막 거기 가는 거예요. 몰려가는 Então, 거예요. muitas igrejas hoje em dia eles manifestam o poder de curar doença. Então todas as pessoas querem ir para aquela igreja. 근데 마귀도 기적과 표적을 일으킵니다. Mas até o diabo faz milagres e sinais. 특히 우리 시대에 일어나는 표적과 기적은 하나님이 행하시는 게 아니에요. Então hoje no nosso tempo também, os sinais e o poder que manifesta não é mais o poder de Deus. 지금은 성경을 통해서 믿는 시대입니다. Nosso tempo de hoje, nós acreditamos o único sinal é através da palavra. 이제 표적은 요나의 표적밖에는 없다 그랬어요. Aqui Senhor Jesus Cristo ele fala que senão o do profeta Jonas. 요나의 표적이 뭘까요? Qual é o sinal do profeta Jonas? 물고기 뱃속에 3일간 들어있다가 나왔잖아요. O Jonas ele ficou preso dentro da barriga de um peixe durante 3 dias, não é? 예수님이 죽은 지 3일 만에 다시 부활할 걸 말씀하신 거예요. Isso representa que o Senhor Jesus Cristo também ele morreu durante 3 dias, depois ele ressuscitou. 죽은 자가 다시 살아나는 게 예수님이 보여주시는 E 표적입니다. qual é o sinal que o Senhor Jesus Cristo revela? O que mostra é que depois de 3 dias, depois da sua morte, a sua ressurreição. 지금도 어떤 교회가 진짜 교회일까요? Qual é a verdadeira igreja de hoje em dia? 어떤 교회가 진짜 하나님이 함께 하시는 Qual é 교회일까요? a verdadeira igreja que o Senhor Deus está com ele? 요나의 표적이 나타나는 교회. É a igreja que manifesta o sinal de Jonas. 죽은 자가 살아나는 교회입니다. Onde a igreja que mostra, onde tem a igreja manifesta o sinal de uma 우리- pessoa morta, ela 우리 ressuscita. 육체를 말하는 게 아니에요. Não está falando sobre a nossa carne, 우리의 영혼을 말하는 mas 거예요. está falando do nosso espírito. 구원받을 때 죽었던 우리 영혼이 살아나는 겁니다. Quando nós recebemos a salvação, o nosso espírito que estava morto, ela ressuscita. 사람은 태어날 때 그 영혼이 죽어서 태어납니다. Todo homem quando nasce, o seu espírito nasce morto. 죄인이기 Por 때문에. causa do seu pecado, por causa que ele é 그런데 pecador. 구원받을 때 죽었던 영혼이 살아나요. Mas quando você recebe a salvação, o seu espírito que estava morto, ele ressuscita. 죽은 영혼이 살아나는 구원받는 역사가 나타나는 교회, 그게 바로 요나의 Então 표적이에요. você manifestar, realmente ter um trabalho de um pecador, ele ressuscitar, isso significa que é o sinal de Jonas. 그러니까 어떤 교회가 진짜 하나님이 함께 하시는 교회냐? 죽은 영혼이 살아나는 구원받는 일이 일어나는 교회입니다. Então qual é a verdadeira igreja que manifesta o poder de Senhor Deus? É aquela igreja que onde uma pessoa morta, ela ressuscita, recebe a salvação. 에베소서 2장을 보세요. Vamos procurar Efésios capítulo 2. 에베소서 2장 Efésios capítulo 2, 1절 versículo 1. Por favor, procurem. 에베소서 2장 1절을 같이 읽겠습니다. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos ler todos juntos. 1, 2 E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. 죽었던 너희를 살리셨다 그랬어요. Aqui ele fala, e vos vivificou, estando vós mortos. 우리 몸을 말하는 겁니까? Será que ele está falando do nosso corpo? 아니에요. Não. 죽어있던 우리 영혼을 하나님이 살리신 거예요. Então, o nosso espírito que estava morto, o Senhor Jesus Cristo ele vivificou. 언제 죽은 영혼이 살아날까요? Quando é que o espírito ele foi salvo, vivificado? 구원받을 때. Quando nós recebemos a salvação.
십자가에서 예수님이 흘리신 피로 내 죄를 영원히 사했구나. Quando o Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz, derramou seu sangue e lavou todos os nossos pecados. 그걸 성경을 통해서 믿는 거예요. E quando nós acreditamos isso através da Bíblia, 그때 영혼이 살아납니다. assim o nosso espírito ele vivifica. 그게 영생이에요. Isso é a vida eterna. 그 사람은 천국 갑니다. Então essas pessoas podem entrar no reino dos céus. 그 사람이 바로 하나님의 자녀예요. Essas pessoas são considerados filhos de Deus. 그게 바로 요나의 기적입니다. Isso é o sinal de Jonas. 그게 요나의 표적이에요. Isso é o sinal de Jonas. 그게 나타나는 교회가 진짜 하나님이 함께 하시는 교회입니다. Essa igreja que manifesta esse trabalho é a igreja verdadeira que o Senhor Deus está com ele. 그리고 또 하나 하나님이 정말 함께 하시는 교회가 있어요. E outra, qual é a outra igreja que o Senhor Deus está? 그건 뭐냐? 하나님의 말씀을 가르치는 교회입니다. É uma igreja que manifesta o trabalho do Senhor Deus. 자, 요한복음 7장. Vamos procurar João capítulo 7. 요한복음 7장. João capítulo 7. versículo 45, 46, 45, 46. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que o não trouxestes? Respondeu os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. 막 표적이 일어나니까요. 많은 사람들이 예수님을 믿는 거예요. Então, por surgir vários sinais, muitas pessoas começaram a acreditar em Cristo. 근데 32절에 보면 바리새인과 제사장들을 시기해 가지고 야, 예수 잡아와 시킨 거예요. Mas no versículo 32, por eles terem ficado bravos, os fariseus e escribas eles falaram para capturar o Senhor Jesus Cristo. 아니, 표적이 나타나면 믿어야 되잖아요. Então, porque quando surge sinal, precisa acreditar em Cristo, não é? 근데 믿는 게 아니라 잡아오라는 거예요. Mas eles, por estarem murmurando, eles, em vez de acreditar em Cristo, eles falaram para capturar Cristo. 근데 잡으러 갔던 사람들이 예수님 안 잡고 그냥 돌아온 거예요. Mas as pessoas que foram capturar o Senhor Jesus Cristo, eles não pegaram capturar o Senhor Jesus Cristo, eles só voltaram de mão vazia. 왜 잡아오지 아니하였느냐? E assim os fariseus e escribas perguntaram: por que você não trouxe ele? 그 사람처럼 말하는 걸 들어본 적이 E 없습니다. no versículo 46 eles falam: nunca homem algum falou assim como este homem. 많은 사람들이 하나님의 말씀을 가르쳤지만 그 예수님처럼 가르치는 걸 제가 본 적이 없습니다. Então, muitas pessoas ensinam a palavra de Deus, mas nunca vi um homem nem algum ensinar desta forma. 예수님은 왜 바리새인들처럼 가르치지 않고 다르게 가르쳤을까요? Por que será que o Senhor Jesus Cristo ele ensinou diferente dos fariseus? 왜냐하면 이 바리새인들은 조상들의 전해져 내려오는 조상들의 사람들의 교훈을 가르쳤어요. Porque os fariseus e escribas eles apenas ensinavam as doutrinas que eles receberam de geração em geração. 그런데 예수님은 하나님의 말씀을 전했습니다. Mas o Senhor Jesus Cristo ele apenas pregava a palavra do Senhor Deus. 16절 보세요. Vamos ver versículo 16. 16절, né? Capítulo 7, versículo 16, 같이 읽겠습니다. Versículo 16 e 17, vamos ler todos juntos. 1, 2. Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. 내가 가르치는 이 교훈은 내 것이 아니라 나를 보내시니 하나님의 것이다 그랬어요. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. 예수님은 하나님의 말씀을 전한 겁니다. O nosso Senhor Jesus Cristo ele apenas pregou a palavra do Senhor Deus. 그래서 사람이 하나님의 뜻에 순종하려고 하면 이 말씀이 하나님께로부터 온 건지 사람이 그냥 말하는 건지 알 수 있다라고 그랬어요. Por isso, se uma pessoa ele quer aprender a palavra, ele consegue saber distinguir se essa palavra veio do Senhor Deus ou veio do homem. 그래서 구원받은 사람은요 아무 교회나 갈 수가 없어요. Por isso, as pessoas salvas, verdadeiramente que receberam a salvação, não podem ir, não conseguem ir para qualquer igreja. 왜냐하면 구원받은 사람은 이게 하나님의 말씀인지 그냥 사람이 자기 얘기를 하는지를 분별합니다. Porque as pessoas salvas, os cristãos conseguem distinguir se essa palavra veio do Senhor Deus ou veio de um homem qualquer. 저거 성경 말씀이 아닌데? Ah, aquela palavra não é a palavra da Bíblia. 저거
예수님의 말씀과 다른데 Ah, a palavra que ele está falando é diferente da palavra do Senhor Jesus Cristo. 딱 분별이 되는 거예요. Então 분별이. assim os cristãos conseguem distinguir as palavras. 구원받기 전에는 분별이 안 되니까 그냥 다 좋아요. Antes da sua salvação, eles não sabem distinguir. Então qualquer igreja era boa para ele. 근데 여기 17절에 보면 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로서 왔는지 사람이 그냥 스스로 말하는 건지 안다 그랬어요. Mas no versículo 17 fala: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. 입이 맛을 분별함 같이 귀가 그 말을 분별한다 그랬습니다. Aqui fala que como a boca sabe distinguir os sabores, o ouvido também sabe distinguir as palavras. 그래서 거기 28절 보세요. Por isso no versículo 28, 죄송합니다. 마태복음 perdão, 7, capítulo 7. vamos procurar Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 28, 29. Capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 28, 29. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. 예수님의 말씀을 듣고요. 이야, 이거 완전 다른 거예요. Então eles ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele viu, nossa, é totalmente diferente da palavra dos escribas. 권세 있는 자와 같고 서기관들과 같지 않다 그랬습니다. Porque ele fala, porque não ensinava como autoridade e não como os escribas. 왜 예수님의 말씀에는 권세 있는 자의 말씀과 같을까요? Por que ele ensinava com autoridade? 왜냐하면 예수님은 그 말씀을 자기의 말씀을 자기가 바로 하는 거예요. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele apenas falava a sua palavra diretamente. 왜냐하면 말씀 자체가 예수님이시니까. Porque a palavra da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. 그리고 그 말씀대로 예수님은 이루실 수 E o Senhor 있어요. Jesus Cristo, ele consegue cumprir conforme a palavra. 그러니까 대통령의 말과 대통령의 말을 전해주는 사람의 말은 다른 거예요. Então é totalmente diferente a palavra de um presidente e uma palavra de um mensageiro de um presidente, não é? 예를 들어서 보소나로 대통령이 이건 이렇습니다. 이건 이렇게 할 겁니다. 딱 말할 수 있어요. Então o Bolsonaro, que é presidente, ele pode falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele pode falar assim. 왜냐하면 대통령이니까 그거 그대로 할 수 있어요. Porque por ele ser presidente, ele consegue falar o que ele vai fazer. 대통령의 권한이 있어요. Porque o presidente, ele tem o seu poder. 근데 대통령의 뜻을 이렇게 옆에서 보고 있다가 아마도 대통령이 이렇게 생각하겠구나 짐작을 해가지고 말하는 사람은 말에 힘이 없어요. Mas as pessoas que eles começam a prever o que o presidente vai fazer, o que ele vai falar, e ele fala, essa pessoa não tem poder nenhum para falar. 아마도 대통령이 이런 의미로 그렇게 말했을 겁니다. Porque algumas pessoas eles falam, eu acho que o presidente ele vai fazer tal jeito, e ele acha que ele falou desse jeito. 아마도 그럴 거예요. Talvez ele vai fazer desta forma. 그러니까 이게 말에 힘이 달라요. Então, a força que está o poder que está na palavra é totalmente diferente. 이 서기관들은 어떤 사람들이냐면 모세가 전해준 율법을 매일 연구해서 그 의미를 가르쳐 주는 거예요. Os fariseus e escribas, eles todos os dias estudavam a lei de Moisés para explicar o significado desta lei. 근데 그 모세에게 율법 말씀을 주신 분이 누구예요? Mas quem é que permitiu a lei para Moisés? 예수님이에요. Foi o Senhor Jesus Cristo. 예수님이 예수님의 말씀을 모세에게 준 거예요. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele permitiu o seu 예수님이 예수님의 그 율법과 말씀을 천사를 통해서 모세에게 준 거예요. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele permitiu a sua palavra e a sua lei através dos anjos para Moisés. 그리고 500년 지난 뒤에 이 사람들은 그 모세 율법을 연구해 가지고 가르치는 E 거예요. depois de 500 anos, esses homens, eles estudavam a lei e queriam ensinar para as pessoas. 그러니까 이게 하나님의 뜻을 제대로 모르고 가르치는 게 많아요. Então, por isso, muitos deles ensinavam errado porque não sabiam o significado dessa palavra, a vontade de Deus. 근데 예수님은
예수님이 원래 말씀하신 거니까 아주 힘있게 정확하게 Então, 말씀하신 nosso Senhor Jesus Cristo, por ele ser a palavra, ele consegue falar diretamente para as pessoas. 그러니까 완전 다른 거예요. Então, é totalmente diferente. 그 마태복음 마지막으로 5장을 좀 Vamos procurar a 보겠습니다. última palavra, Mateus capítulo 5. 네, 5장에 보면 Se olharmos Mateus capítulo 5, 21절에 no versículo 21, 옛 사람에게 말한 바 살인치 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 aqui fala, ouvistes que foi dito, no versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será o réu de juízo. 이게 옛 사람이 말한 게 뭐냐면 모세가 구약 성경에 이렇게 말했다 그거예요. O que é foi dito aos antigos? Significa que o Moisés ele disse no Antigo Testamento. 살인하면 심판 받는다 이렇게 말했다는 거예요. Então ele falou que se você matar, vai receber o juízo. 근데 예수님 뭐라고 말씀하세요? Mas como é que o Senhor Jesus Cristo ele fala? 22절에 Versículo 나는 22. 너희에게 이르노니 Eu, porém, vos digo. 형제에게 노하는 자마다 심판받고 형제를 라가라는 자는 공회에 잡히되고 미련한 남이라고 하는 지옥불에 들어가게 되리라. Aqui ele fala que qualquer que sem motivo se escolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será o réu do fogo do inferno. 십계명에 보면 살인하지 말라고 No 말씀하셨잖아요. Antigo Testamento ele fala que não matarás. 그러면 살인만 안 하면 죄가 아니냐? Será que se você não matar isso não se torna pecado? 그런 뜻이 아니라는 거예요. Não significa isso. 살인도 당연히 안 해야 되지만 원래 그 살인하지 말라는 그 말씀의 뜻은 형제에게 화내고 미워하고 욕하고 그것도 해서는 안 된다라고 말씀하시는 Se 거예요. Jesus quiser, ele fala que no Antigo Testamento fala não matarás, mas é só deixar de matar? Não, que você também não é para você matar, mas se você também falar que ficar bravo ou chamar o seu irmão de louco, isso também é um pecado, como se fosse um homicídio. 그것도 바로 살인죄와 똑같이 지옥 가는 죄라고 말씀하시는 Isso também é o pecado para ir para o inferno, é um pecado que você cometeu como homicídio. 그러니까 원래 그 십계명의 의미를 예수님이 다시 가르쳐 Então, o 주시는 Senhor Jesus Cristo, aqui nessa palavra, está ensinando novamente o que significa os 10 mandamentos. 나는 너희에게 이르노니라고 말씀하시죠. Porque o Senhor Jesus Cristo fala, eu porém vos digo. 27절에 No versículo 27, 간음하지 말라 율법에는 간음하지 말라 이렇게 말했다. no versículo 27 fala, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerá adultérios. O Antigo Testamento fala isso. 근데 몸으로 간음죄만 안 짓는다고 그게 죄가 아닌 게 아니다라는 거예요. Então, mas não é só o pecado que você comete pelo corpo que é o pecado. 28절에 28절을 읽어주세요. No versículo 28 ele fala, eu porém vos digo que qualquer que atender numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. 마음으로 간음죄 짓는 것도 똑같이 간음죄라는 Então, 거예요. todos aqueles que têm um coração de querer tomar aquela mulher é um coração de adultério. 마음을 하나님이 보시겠다는 거예요. Então, o que significa isso? Que o Senhor Deus, ele olha o coração. 그러니까 모든 사람은 하나님 앞에 죄인일 수밖에 없어요. Por isso, agora, o Senhor Jesus Cristo está mostrando detalhadamente que todas as pessoas são pecadoras diante do Senhor Deus. 그래서 우리는 예수 그리스도의 은혜가 아니면 천국 갈 수 없습니다. Por isso, o Senhor Deus, ele está mostrando que se não for pela graça do Senhor Deus, não tem como entrar no reino dos céus. 마음과 생각으로 죄 짓는 것도 죄기 때문에 우리가 착하게 산다고 해서 우리는 천국 갈 수 없어요. Por isso, por causa que você cometer pecado pela sua cabeça e pelo seu coração, já é um pecado da lei. Por isso, você não consegue entrar nos céus. 예수님은 원래 율법의 의미가 무엇인지를 다 가르쳐 주십니다. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele está ensinando detalhadamente o que significa verdadeiramente os 10 mandamentos. 근데 이 서기관들은 그것도 모르고 예수님이 율법을 어겼다고 죽이라고 하는 Mas os sacerdotes e escribas, por não entender isso, ele fala, Senhor Jesus Cristo não cumpriu a lei, por isso tem que matar. 그러니까 보세요. 아까 예수님이 기적을 행하시는 걸 보고 저분이 바로 이 그리스도가 맞구나 이렇게 믿는 사람들이 생겼잖아요. Então, como nós lemos nas palavras anteriores, existiram várias pessoas que creram em Senhor Jesus Cristo pelos sinais que ele fez. 그리고 하나님 그 예수님이 전하는 말씀을 듣고 야 지금까지 이렇게 말한 사람은 없었습니다. E ouvindo a palavra de Cristo, falou que não existiu nenhum homem que falasse desta forma. 오히려 성경을 모르는 사람들은 예수님이 행하시는 행동과 말씀하시는 말만 듣고
아, 저분이 바로 그리스도라는 걸 믿었어요. E as pessoas que não conheciam a Bíblia, quando eles ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo e também pelas obras que o Senhor Jesus Cristo fez, eles acreditaram que o Senhor Jesus Cristo é o Messias. 어린아이처럼 순수한 거예요. Então eles têm um coração como criança, aceitaram tudo. 그런데 바리새인과 서기관들은요, 자기들이 율법을 가르치는 그 교만함 때문에, 가르치는 사람이라는 교만함 때문에 예수님이 그걸 행하시는 이적과 말을 듣고도 믿지 않았어요. Mas os fariseus e escribas, por serem arrogantes, por eles ensinarem a lei, mesmo vendo as obras e os sinais de Cristo, eles não acreditaram em Cristo. 그래서 우리는 어린아이와 같이 순수한 마음으로 말씀을 읽고 듣고 그대로 믿어야 됩니다. Por isso nós precisamos ter um coração como esses pequeninos que ouvem a palavra e aceitam com um coração de mansidão. 정리하겠습니다. Vou resumir tudo agora. 성경을 모르면 잘못 믿는 거예요. Então, se você não souber bem a Bíblia, você acredita errado também. 성경을 모르면 잘못 알게 되고 잘못 알면 잘못 믿게 됩니다. Então, se você não sabe bem a Bíblia, você acredita errado e você também aceita a palavra errado. 그래서 호세아서의 4장에 보면 내 백성이 지식이 없어서 망한다 그랬어요. Por isso, em Oséias capítulo 4, ele fala que o meu povo fracassou por não conhecer a palavra. 성경에 대한 지식이 없으면 망합니다. Então, se você não tiver a sabedoria da palavra, você fracassa também. 그래서 오늘도 이렇게 주일 말씀 나와서 성경을 배웠잖아요. Então, hoje, os irmãos vieram para a palavra de domingo para aprender a palavra. 수요일 날도 나오셔요. Mas quarta-feira também precisa vir para ouvir a palavra. 말씀 들으셔요. Precisa ouvir a palavra. 제가 오시기만 하면 제가 모셔다 드릴게요. Então, se vocês virem para a igreja, eu vou levar de volta para as suas casas. 그 차 가지고 오시는 분들이 또 태워다 주기도 하고 제가 모셔다 드리기도 하고 이렇게 할 테니까요. 돌아가는 건 밤에는 어두우니까 위험하니까 반드시 차로 모셔다 드릴 테니까 오시는 거는 오셔요. Os irmãos que vierem de carro, eles podem levar outros irmãos para suas casas. E os irmãos que não têm carro e vêm para ouvir a palavra, de noite eu posso levar para suas casas de volta. 아셨죠? Só precisa vir, entenderam? 대답을 안 하네. Vocês não estão respondendo, não é? 수요 말씀 들읍시다. Quarta-feira vocês precisam vir para ouvir a palavra, tá bom? 아, 대답이 너무 작아요 이렇게. A resposta de vocês é muito baixa. 같이 기도하겠습니다. Vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 오늘 또 하나님의 말씀을 듣고 배웠습니다. Realmente nós hoje ouvimos a palavra do Senhor Deus. 유대인들이 예수님에 대해서 몰라서 예수님을 결국 죽였습니다. Como aprendemos, realmente os judeus, eles não sabiam quem era o Cristo e crucificaram o Senhor Jesus Cristo. 저희는 그런 실수를 하지 않도록 Que Senhor 도와주시옵소서. Deus, ele nos ajude para que nós não cometamos esse erro. 겸손하고 정직한 마음으로 하나님의 말씀을 배우고 또 행할 수 있도록 Que 도와주시옵소서. possamos ter um coração correto e coração humilde para fazermos o trabalho e aceitarmos a palavra de Deus. 여기 고개 숙여 기도하는 모든 분들에게 하나님께서 구원의 은혜와 또 그 은혜 위에 은혜도 허락하여 주시옵소서. Que Senhor Deus possa permitir a graça da salvação para todos os que estão ouvindo e permita a graça da graça para eles. 근심이 있는 사람 마음을 위로해 주시고 몸에 병이 있는 분들 하나님께서 또 회복시켜 주시기를 원합니다. E os irmãos que têm preocupação nos seus corações, que o Senhor Deus possa consolá-los, e os irmãos que estão enfermos, que o Senhor Deus possa curar da doença deles. 우리 교회를 통해서 이 브라질에 더 많은 교회가 세워질 수 있도록 전도하는 교회가 되게 해 주시옵소서. E que através da nossa igreja realmente o Senhor Deus possa trabalhar mais fortemente para que possa pregar para todo o Brasil mais fortemente. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.